Senhoras e senhores telespectadores da TV Tupi do Rio de Janeiro e demais emissoras associadas, os cumprimentos diretamente de Bonn, a capital da República Federal da Alemanha. Aliás, devo dizer-lhes logo ao início deste comentário que Bonn é uma cidade realmente sem condições urbanas para ser a capital de um grande país. Foi graças ao voto do falecido chanceler Adenauer, em 1949, que se decidiu fazer de Bonn a capital. Ela foi escolhida de propósito para que ficasse marcada uma intenção de transitoriedade. Bonn é para os alemães eventual e provisória. Aqui, senhoras e senhores, ninguém perde as esperanças de que Berlim retorne ao seu status de grande capital do país. É verdade que essas esperanças se diluem num longo prazo. Os alemães sabem que no momento não têm condições políticas, quer nacionais, quer internacionais, para discutir o problema. Mas agora, aproveitando a oportunidade, vou levá-los até Berlim, num pequeno passeio repleto de grandes emoções e, estou certo, algumas delas inesquecíveis. Meus amigos, estamos começando o nosso passeio por Berlim. Logo aqui, bem à nossa frente, um dos monumentos mais conhecidos da moderna e da antiga Berlim. É um conjunto formado por 3 blocos. O do meio, que são as ruínas que sobraram do último bombardeio na guerra, é aquele que vocês veem aí claramente. Isso era uma igreja construída em homenagem ao último Kaiser da Alemanha, o Kaiser Guilherme. Vocês podem vê-la até o topo e notar bem como a torre principal dessa igreja foi severamente danificada pelos bombardeiros aliados. À sua frente, os senhores podem notar uma torre de formato hexagonal, em estilo totalmente moderno, e que à noite, pelos seus vitrais roxos, produz, quando iluminada, um belo efeito. Ali, naquele topo da torre moderna, vem uma cruz também. Agora, um trecho de Berlim Ocidental. Os senhores podem... Infelizmente, o dia está muito frio, enevoado, escuro. A luz é pobre neste momento em Berlim. Mas eu espero que ela seja suficiente para os telespectadores brasileiros da TV Tupi e emissoras associadas fixarem esta paisagem de Berlim. Aqui bem à direita da tela, os senhores talvez vejam ainda a silhueta do Reichstag, esse edifício ao qual me vou referir daqui a pouco e que teve um papel de certa importância na história alemã. Ainda estamos em Berlim Ocidental. Daqui a pouco eu pedirei ao nosso câmera que focalize aí está uma das ruas principais de Berlim Ocidental. Esta rua chama-se Kurfürstendamm e é a rua preferida pelos turistas, pelas suas lojas fartas e bem sortidas. É intenso o movimento em todas as horas do dia nesta rua que se perde lá no horizonte de Berlim Ocidental. Agora sim, os senhores, apesar da névoa, percebem a silhueta do Reichstag. Daqui a pouco eu me aproximarei desse edifício e darei novos detalhes aos telespectadores do país. E do Reichstag, que está no lado ocidental, uma vista tanto quanto nos permite a pobre luz do dia de hoje em Berlim,
uma visão de Berlim Oriental. Aquela torre ali ao fundo é a torre da televisão oriental controlada pelos soviéticos. Estes edifícios em primeiro plano pertencem ao setor de Berlim Ocidental. Mais ou menos a partir daquela torre é que começa o setor oriental de Berlim. Daqui a alguns momentos, telespectadores, os senhores terão a oportunidade de observar alguns aspectos inesquecíveis aqui em Berlim. Eu vou levá-los a conhecer o famigerado muro, que divide uma cidade, que divide todo um país. Daqui a poucos segundos, estaremos juntos no Muro de Berlim. Este ainda é o setor oriental. Aí está o Muro de Berlim, e vejam que impressão forte ele nos causa logo no início, com este aviso em 4 idiomas. Percebem bem o primeiro em inglês? Você está saindo do setor americano. Depois em russo, em francês e em alemão. Eu quis sentir de perto esta muralha que divide Berlim. É maciça, compacta, imensa, alta e inacessível. Sobretudo, constrangedora, triste. Para mim, brasileiro que conhecia bem o que se passa aqui, através dos textos e da história, eu jamais podia imaginar que a realidade fosse tão penosa. Eu subo a uma plataforma colocada pelos berlinenses do Ocidente e ali mesmo travo conhecimento com um garoto alemão que podia ter o quê? 6, 7 anos. Seu nome, Fritz. Sabem o que ele faz ali do alto daquela plataforma? O que ele faz todos os dias àquela mesma hora. Ele procura se comunicar com os amigos que moram no outro lado da rua. As casas estão próximas, mas estão muito distantes para ele e para os demais berlinenses. Aí as barreiras antitanque, os soldados do setor soviético, em permanente vigília, observando a todos, intransigentes, rigorosos, dispostos a disparar a quem quer que atravesse aquela zona ali rigorosamente, estritamente proibida. Aí está a extensão de um trecho do Muro de Berlim. Ele quase que se perde da nossa vista. À esquerda da tela, o setor ocidental, à direita, o setor oriental. Voltamos pelo mesmo caminho. É o passeio que a câmera faz neste momento para nos levar até uma outra torre próxima. Está cheia de turistas que, tristes como eu, observam o Muro de Berlim. Vamos nos aproximar deles para que os senhores percebam melhor. Aquelas casas ali foram todas destruídas nos seus primeiros andares. E agora eu caminho aqui com o meu amigo, feito neste momento Fritz, o jovem alemãozinho, para mostrar-lhes alguma coisa igualmente também triste e inesquecível. Aqui, meus amigos, como aconteceu muitas vezes, foi impiedosamente fuzilado um jovem que pretendia sair de Berlim Oriental para Berlim Ocidental. Seu nome, Peter Ferstel. Aí está uma fotografia que lembra o episódio. O cadáver do jovem de 18 anos, bem junto ao muro que ele tentara passar em busca da liberdade, cujo preço fora para ele a vida. O local exato onde tombou Peter Ferstel.
Uma cruz erigida pelos berlinenses do Ocidente marca inesquecivelmente esse local. E aqui, ainda próximo, um cartaz que foi fotografado naquele mesmo dia. Soldados soviéticos, onde eu aponto neste momento, estão sequestrando o cadáver de Peter Fester. Sequestrando, aí está o retrato do jovem de 18 anos. Esse menino foi fuzilado inapelavelmente. Aqui alguns guardas do Ocidente e mais perto do muro um parente de Peter. Este é um outro detalhe de uma Berlim que não mais existe. Talvez a sua praça mais movimentada, o seu centro mais alegre e exuberante. É Potsdamer Platz, mas isto em 1929. Como será Potsdamer Platz em 1969? Eu aqui do alto desta torre de observação vou mostrar para vocês. Ali, uma torre de vigilância, com guardas permanentemente atentos e armados. Mais 2 guardas do setor soviético. Vejam a linha de barragem antitanques, como se estende por detrás do muro, já no setor oriental. Esta é Potsdamer Platz. Vejam que diferença. Aquela pequena elevação, aquela pequena colina ali, é exatamente um local que toda a história conhece e não esquece. É o bunker, é o abrigo, onde se teria refugiado Hitler nos momentos derradeiros da derrota alemã em Berlim. Os soviéticos o destruíram e o soterraram, restando dele somente essa pequena elevação que os senhores estão vendo aqui. Ela está exatamente em Potsdamer Platz. Eu agora estou apontando para o Reichstag, exatamente o parlamento alemão, que está, como disse, já no setor ocidental. Mas aqui bem perto, mas bem distante, à nossa frente, novamente o muro que separa as 2 Berlins e este país ao meio. Novamente os soldados em trabalho de rotina e mais uma vez, claramente, os senhores podem ver as barreiras antitanques. Elas estão também reforçadas com arame farpado. Espero que os senhores possam notar. Quem pisar nesse terreno aí, eu repito, é impiedosamente fuzilado. Este é o edifício do Reichstag, que, como sabem os senhores, foi destruído, segundo dizem, por ordem de Hitler, em 1933. Foi depois reconstruído. Mais tarde, durante a última guerra, novamente bombardeado e agora outra vez reconstruído. À espera que a Alemanha volte a ser a capital, volte a ter a sua capital em Berlim. Este Reichstag está praticamente pronto para que o parlamento alemão volte a funcionar nele. A praça fronteiriça ao Reichstag é que ainda não está terminada. Mas o parlamento, segundo o meu intérprete e guia, me disse que tem todas as condições de abrigar os trabalhos legislativos federais da Alemanha. Aquela é uma inscrição que diz Dem Deutsche Volke, para o povo alemão. Vamos deixando a praça do Reichstag para mostrar-lhes o outro belo edifício de Berlim. A bandeira da República Federal Alemã e um outro palácio que também foi destruído durante a guerra e que está pronto à espera que Berlim volte a ser a capital alemã. Este é o famoso Castelo Bellevue, hoje uma atração turística em Berlim.
Ele é a residência oficial do presidente da República Federal da Alemanha. É pouco usado por Sua Excelência. Algumas recepções ocorrem aqui, mas ele também, como o Reichstag, pode ser utilizado a qualquer momento. Uma outra guarita de observação dos guardas e num ponto muito conhecido no mundo inteiro de Berlim. Os senhores verão daqui a pouco as portas de Brandemburgo, que estão do outro lado de Berlim, em Berlim Oriental. O dia é gelado, contribuindo, parece que até mais para esta angústia de observar aquilo que eu jamais esperava ver, embora conhecesse o que era, ou supunha conhecer o que era. A porta de Brandemburgo, no setor oriental, isolada pelo Muro de Berlim. É uma zona também intransponível para os berlinenses do Ocidente. Eu vou mostrar-lhes agora e pedir ao câmera que se aproxime um pouco mais de um cartaz cuja advertência os berlinenses bem conhecem. Achtung, atenção! Você está saindo de Berlim Ocidental. Outra vez, o muro que serpenteia Berlim numa extensão de 46 quilômetros. Aqui é Lukauer Strauss. Antigamente era uma rua imensa, larga, movimentada. Hoje o muro a reduziu a uma ruazinha que eu vou mostrar a vocês com detalhe daqui a pouco. Observando outra vez o setor oriental. Estas casas, os senhores veem, estão próximas, mas elas são incomunicáveis por esta muralha que as divide. Mais barreiras antitanques, mais arames farpados, mais muro. E este aproveita até as ruínas de uma velha casa bombardeada. Aliás, os obstáculos que circundam e dividem Berlim são os mais variados possíveis. Há muros, há arame farpado, há fossas, há barreiras antitanques, há trincheiras, há até engenhos submarinos debaixo dos rios que circundam Berlim. Esta é como ficou reduzida a ruazinha, que antigamente era larga e imensa. E finalmente, neste passeio sobre Berlim, eu lhes mostro um dos postos através dos quais se pode cruzar de Berlim Ocidental para Berlim Oriental. Este é um posto controlado pelos americanos e chama-se Checkpoint Charlie. Daqui a pouco entrará um automóvel aí e os senhores verão como ele é obrigado a parar várias vezes, a dirigir-se com toda a cautela e a submeter-se a uma revista que é a mais rigorosa possível. Aqui do lado ocidental para o lado oriental, me parece que não há assim maiores problemas. Agora, quando ele entra no setor oriental, que é o que vai acontecer agora, aí sim começa uma revista detalhada, em documentos, em objetos, enfim, em tudo aquilo que os guardas soviéticos e alemães do Oriente entendam que constitui qualquer perigo ou ameaça para a segurança deles lá no Oriente. E assim, amigos, vamos deixando Berlim. Senhoras e senhores telespectadores, essa é a Berlim de hoje. Uma cidade triste, transformada numa grande comunidade, reconstruída quase que totalmente após a última guerra. Seus edifícios são majestosos. As ruas muito amplas, largas, floridas. O seu comércio é exuberante e a sua vida noturna é intensa. Mas, e é curiosa a observação, apesar de tudo isso, é em Berlim, mais do que em qualquer outra cidade alemã, que se percebe, que se nota, que se vê
que este país perdeu uma guerra e que, apesar de todo o seu extraordinário progresso e que, apesar da aparente felicidade do seu povo, Berlim remanesce como a grande cicatriz dessa fase terrível da sua história. O Muro de Berlim, que os senhores viram e não devem esquecer, é o sinal vivo da opressão que divide ao meio uma capital e todo um país. E não é necessário ser melodramático ou piegas, ou mesmo usar excessivamente adjetivos fortes. A supressão do direito à vida e as suas liberdades fundamentais é o preço que Berlim está pagando pelo jugo extremista, comunista, soviético. Esta reportagem, senhoras e senhores, e espero que me permitam falar assim, é mais uma advertência. É preciso saber avaliar a liberdade antes de perdê-la, não depois. Berlim é a grande lição que o mundo livre não pode e não deve esquecer. Obrigado pela atenção.